Nesta tarde fria, enquanto damos as boas-vindas de volta ao macromundo, embarcamos em uma jornada intrigante pelo campo de batalha complexo e muitas vezes tumultuado da Europa Oriental. É 5 de fevereiro de 2025, uma data que nos encontra no coração do conflito em andamento entre a Federação Russa e a Ucrânia. Nossa jornada começa na região de Donbass, um lugar que se tornou sinônimo de luta e resiliência. Na pequena vila de Zelenivka, aninhada ao longo do Suchialos, as forças armadas ucranianas montaram um contra-ataque bem-sucedido. Esta pequena, mas significativa vitória inclinou o controle de volta para a Ucrânia, destacando seu espírito inabalável frente à adversidade. A liderança militar ucraniana, com sua habilidade estratégica, decidiu lançar este contra-ataque quando as forças russas se aproximaram do assentamento de Katiantinopil no final do ano passado. O som da artilharia ecoa na parte norte de Zelenivka, enquanto as unidades ucranianas, apoiadas por artilharia, rechaçam a infantaria russa. Esta intensa batalha fez com que as zonas vermelhas outrora presentes desbotassem para a cinza, sinalizando uma mudança no controle. No entanto, a situação permanece fluida e a localização precisa das tropas ucranianas na vila ainda está sendo avaliada. A contraofensiva em andamento acredita-se envolver a 39ª Brigada de Infantaria de Fuzileiros Navais junto com a 23ª Brigada Mecanizada, marcando um período de combates intensos. Nossa narrativa se desloca para os assentamentos de Dakhne e Tivchenko, onde unidades russas estão fazendo esforços concentrados para ganhar uma posição. No entanto, apesar de suas tentativas, avanços russos significativos não foram registrados hoje. A oeste do reservatório de Kuracho, a infantaria russa conseguiu avançar, marcando uma nova ameaça enquanto avançam cerca de 1 quilômetro para o oeste. Este avanço, embora notável, ajustou apenas marginalmente as linhas de frente em comparação com o dia anterior. À medida que viajamos para o norte, nos encontramos no assentamento de Andriivka, perto da vila de Slovianka. Aqui, as forças russas, encorajadas por sucessos recentes, estão manobrando para o oeste. Seus grupos de infantaria, movendo-se furtivamente através de um desfiladeiro estreito e florestas adjacentes, visam alcançar a estrada T-05 de 15. Os desenvolvimentos de hoje mostram um avanço russo de aproximadamente 1,5 quilômetros para o oeste. Enquanto isso, combates intensos continuam sem cessar na seção frontal em Drivka, embora novas informações permaneçam escassas. Na cidade de Statchas, uma correção é necessária. Ao contrário dos relatórios anteriores, foi o 391º Regimento da 90ª Divisão, e não a divisão inteira, que invadiu o centro da cidade. Esta distinção é crucial à medida que desvendamos a complexa teia de movimentos e estratégias militares. Avançando para a frente de Kri, a 141ª Divisão Russa fez avanços notáveis tanto a oeste quanto a leste do rio Jerebs, expandindo sua cabeça de ponte ao sul de Ivanivka. Enquanto pressionam em direção à pequena vila de Bilahorivka, seu avanço se estende até 2,5 quilômetros no sul, abrangendo áreas abertas e trechos de floresta. Isso marca um ajuste significativo em favor do lado russo, à medida que as zonas cinzas se transformam em vermelhas. No leste, a infantaria russa se moveu através de terreno aberto, ocupando trechos de floresta e avançando quase 1 quilômetro para o sul-sudoeste. O perfil frontal aqui foi endireitado, marcando outra mudança de cinza para vermelho. Continuando nossa exploração, os eventos em desenvolvimento sugerem que o exército russo está prestes a garantir o assentamento de Ternes em breve, potencialmente alcançando a fronteira de Jampolivka. Esta manobra faz parte de uma estratégia mais ampla para se aproximar da cidade de Lian, uma cidade que já abrigou cerca de 20 mil habitantes antes da guerra. O conflito já viu o controle mudar de mãos várias vezes, ilustrando a natureza volátil e imprevisível desta batalha. O lado ucraniano enfrenta condições deterioradas nesta frente, tendo perdido várias posições defensivas, chave nos últimos 2 dias. Blogueiros militares ucranianos expressaram suas preocupações, destacando a situação precária em que suas forças se encontram. No entanto,
Em meio a este caos, voltamos nossa atenção para a cabeça de ponte russa, no rio Oskil, ao norte de Kupiansk. Aqui, o 6º Exército Russo mantém uma posição dominante. O assentamento de Doritna tornou-se um ponto de inflamação, com o exército ucraniano lutando para conter o avanço russo. Relatos sugerem que o comando militar russo conseguiu até mesmo estabelecer veículos de combate blindados do outro lado do rio, solidificando ainda mais sua posição. No norte de Doritna, a 25ª Brigada Russa recuperou sua cabeça de ponte, estendendo seu controle sobre todo o bairro de Brivka, a leste da estrada R-79. Esta expansão viu as ruínas destes bairros caírem em mãos russas, ampliando significativamente sua área de controle. O movimento russo aqui aumentou seu alcance em quase 1 quilômetro, com novos avanços no bairro norte de Rakovo, garantindo seções adicionais de estrada. Assim, um ajuste considerável foi feito nesta área, passando de cinza para vermelho. À medida que continuamos a desvendar as complexidades deste conflito, é notável que o exército russo agora controla cerca de metade de Doritna. O destino dos distritos de Paletina e Kirpitny permanece incerto, com o controle do distrito de Sagunivka ainda contestado. No entanto, a tendência pende para uma tomada completa pelos russos em breve, conforme avaliado por blogueiros militares russos e ucranianos. A liderança militar russa parece determinada a aproveitar esta posição para ameaçar a cidade de Kupiansk. Em nosso segmento final, mudamos o foco para a frente de Kursk, onde o exército ucraniano obteve sucesso parcial. O assentamento de Makhnovka, uma área altamente disputada, testemunhou o uso de novas reservas ucranianas para recuperar o controle. Este contra-ataque forçou a infantaria russa a recuar para o sul, devolvendo Makhnovka às mãos ucranianas. Tais vitórias são cruciais para a defesa da cidade de Suja, enquanto o exército ucraniano se esforça para distanciar as forças russas da cidade, empurrando-as de volta vários quilômetros. Em outros lugares ao longo da frente de Kursk, combates intensos persistem, embora mudanças significativas nas linhas de frente não tenham sido registradas hoje. A maior intensidade de combate é observada em torno dos assentamentos de Nikolsky Lyogna, Malaya Lyokna e Pogrebki. As forças armadas ucranianas realizaram outro ataque aéreo, implantando aproximadamente 30 drones sobre territórios ocupados pelos russos. O Ministério da Defesa da Rússia relatou a interceptação de 31 drones, principalmente sobre as regiões de Bryansk, Belgorod e Kaluga. Apesar desses esforços, a defesa aérea russa não foi inteiramente bem-sucedida, pois ocorreram incidentes na região russa do Tatarstan. Na capital do Tatarstan, Kazan, um ataque notável teve como alvo o campo de aviação militar de Borysa-Gelbsk, localizado na parte norte da cidade. O ataque visou bombardeiros russos estacionados lá, juntamente com uma fábrica de aeronaves, conforme relatado por fontes russas. Imagens de vigilância capturaram um drone ucraniano se aproximando, seguido por uma forte explosão. Relatos locais indicam que o drone atingiu um tanque de combustível no campo de aviação, embora não tenha resultado em um incêndio. Os 5 tanques de combustível do campo de aviação estão estrategicamente posicionados, e os eventos de hoje destacam a dança intrincada de estratégia e contra-estratégia na guerra moderna. A interrupção causou fechamentos temporários de aeroportos civis em Kazan e na cidade de Nizhnekamsk, embora as operações tenham sido retomadas logo após. As incursões aéreas ucranianas continuam a desafiar as defesas russas, destacando a tensão persistente neste conflito. À medida que nos aproximamos da conclusão de nossa jornada pelos cenários devastados pela Guerra da Europa Oriental, mergulhamos nas implicações mais amplas desses conflitos em andamento. O ataque aéreo ucraniano da noite passada não foi um incidente isolado. Em resposta, as Forças Armadas Russas lançaram um contra-ataque familiar usando drones Shahed, com 141 dessas ameaças implantadas, incluindo vários enganos. Os russos também lançaram um míssil balístico do tipo Iskander, direcionado à região de Kursk. As defesas aéreas ucranianas estavam em alerta máximo, conseguindo abater 93 drones, além de 45 enganos. No entanto,
Alguns caíram em território ucraniano, enquanto 2 enganos voltaram a cruzar a fronteira. Felizmente, as consequências desses ataques não levaram a consequências graves. Em meio ao pano de fundo de escaramuças militares, a cena política internacional está passando por uma mudança com a posse do novo presidente do CIBAPNARMA, Donald Trump. O presidente russo Vladimir Putin estendeu suas congratulações a Trump, expressando a abertura da Rússia para a colaboração na resolução da guerra na Ucrânia. Putin enfatizou a necessidade de abordar as causas fundamentais da crise, defendendo uma paz de longo prazo baseada no respeito mútuo pelos interesses legítimos de todas as pessoas na região. Ele destacou que o objetivo não deve ser um cessar-fogo temporário para permitir reagrupamento e rearmamento, mas sim uma paz sustentável que respeite as dinâmicas complexas em jogo. Trump deixou claro que pretende encerrar a guerra o mais rápido possível. Ao assumir a Casa Branca, suas ações iniciais incluirão a assinatura de uma série de decretos voltados para abordar prioridades urgentes, com o conflito russo-ucraniano na linha de frente. Ambos os lados, russo e ucraniano, antecipam mudanças após a posse de Trump, embora a natureza dessas mudanças permaneça incerta. Cada lado está cauteloso quanto a como esses desenvolvimentos impactarão suas respectivas posições. O cenário internacional está observando de perto, pois as apostas são altas e o potencial para um avanço diplomático é grande. Enquanto nos encontramos à beira de um possível ponto de virada diplomático, as próximas semanas prometem ser decisivas. Espera-se que o nível diplomático do conflito assuma um papel mais proeminente, com desenvolvimentos monitorados de perto para garantir que nenhum evento-chave seja perdido. Neste intrincado jogo de xadrez de geopolítica e estratégia militar, as apostas são altas para todos os envolvidos. A narrativa em evolução nos convida a refletir sobre o futuro trajeto dessas nações entrelaçadas e as implicações mais amplas no cenário global. Para aqueles que acharam este relato informativo e envolvente, encorajo você a se inscrever neste canal para se manter atualizado sobre os últimos desenvolvimentos. Ao compartilhar este vídeo em plataformas de mídia social como o Facebook, você pode ajudar a espalhar a conscientização e fomentar uma compreensão mais profunda dessas questões críticas. Seu apoio é inestimável enquanto continuamos a navegar pelas complexidades da guerra moderna e da diplomacia internacional. Obrigado por se juntar a nós hoje e esperamos trazer mais insights amanhã à noite. Até lá, tenha uma noite agradável e mantenha-se informado.